A história de Nicky Vujicic não começou com palcos, aplausos ou câmeras. Ela nasceu silenciosamente em um hospital de Melbourne, na Austrália, em 4 de dezembro de 1982, envolta por um silêncio sufocante e um choque que paralisou não apenas o tempo, mas os corações de todos os presentes. Ali, diante dos olhos perplexos de seus pais e da equipe médica, chegava ao mundo um bebê sem braços, sem pernas, sem explicações, sem respostas imediatas. A condição era rara, síndrome de tetramélia, uma anomalia congênita que afeta menos de uma entre milhões de pessoas. Mas o que mais doía naquela sala não era a ausência dos membros, e sim o medo do que seria da vida daquele menino, e, mais ainda, do que a vida dele exigiria de todos ao seu redor. Nick foi o primeiro filho de Boris e Dusha Vujicic, imigrantes cristãos de origem servo-croata, que haviam deixado tudo para trás em busca de uma vida melhor. Eles carregavam a fé como alicerce, mas mesmo assim, aquela manhã os encontrou frágeis, despedaçados, tentados a perguntar: por que, Deus? Naquela maternidade, entre lágrimas e perguntas sem resposta, começou uma jornada que transformaria o sofrimento em propósito, a limitação em legado e a rejeição em redenção. Os primeiros anos de Nick foram marcados por um profundo contraste. Por fora, um corpo que parecia gritar impossibilidades. Por dentro, uma alma que começava a descobrir que o impossível era só um ponto de vista. Mas isso não aconteceu de forma mágica ou repentina. Foi um processo de dor, rejeição, superação e fé. Durante sua infância, ele precisou lidar com olhares curiosos, perguntas invasivas, exclusão social e, mais tarde, o mais cruel dos sentimentos, o desejo de desistir de tudo. Por vezes, implorava para que Deus explicasse por que ele não havia sido feito como os outros meninos. E mesmo sendo criado em um lar cristão, não conseguia entender como um Deus de amor permitiria tamanha dor. Seus pais, apesar da dor inicial, recusaram-se a tratá-lo como vítima. Dusha, sua mãe, foi firme. Desde cedo, o incentivou a fazer o máximo por conta própria, mesmo que isso significasse vê-lo cair inúmeras vezes. Boris, seu pai, chorava escondido, mas sorria por fora, tentando proteger o filho com a força da presença e a solidez da fé. Ambos sabiam que não poderiam dar a Nick um corpo novo, mas podiam lhe dar uma mente forte, uma identidade inabalável e uma fé que resistisse até mesmo à escuridão mais densa. O ambiente da escola foi, muitas vezes, hostil. As crianças não sabiam como lidar com alguém diferente, e isso fez com que Nick experimentasse o gosto amargo do bullying, do isolamento e da desesperança. Houve um momento, aos 8 anos, em que Nick quis acabar com a própria vida. Pensou em se afogar na banheira. A dor era tão intensa que a ideia da morte parecia mais leve do que o peso da solidão e da vergonha. Mas, mesmo naquele vale escuro, algo dentro dele, uma centelha que ainda mal compreendia, se recusava a apagar. A adolescência chegou trazendo um tipo diferente de confronto, o confronto com a própria identidade. Ele começou a questionar seu valor, sua aparência, seu futuro, sua utilidade no mundo. Via seus amigos começarem a dirigir, a jogar esportes, a namorar, enquanto ele ainda precisava de ajuda para atividades simples. E, no meio desse turbilhão, começou a encontrar sua voz. Primeiro, tímida, depois mais firme. Percebeu que sua dor, sua jornada, sua diferença, tudo aquilo que havia odiado, poderia ser justamente o canal pelo qual tocaria outras vidas. O que antes parecia uma sentença se transformava, silenciosamente, em semente. Nick começou a desenvolver habilidades com o que chamava de pequeno pé de galinha, uma pequena extremidade em sua perna esquerda que lhe permitia segurar objetos, digitar, escovar os dentes, escrever. Cada pequena conquista era um grande triunfo. E, mais do que isso, ele começou a se apropriar da fé de seus pais, não como herança, mas como revelação pessoal. Deus deixou de ser uma entidade distante, para se tornar uma presença viva, um pai que o amava exatamente como ele era, e, mais ainda, que o havia criado para algo grande, mesmo que os olhos humanos não conseguissem entender. A infância de Nick Vujicic foi uma travessia no deserto, um tempo em que as águas da vida pareciam amargas demais para serem bebidas. Mas foi justamente nesse tempo que Deus cavou poços profundos dentro de sua alma. Poços de empatia, de compaixão, de resistência, de força interior. Aqueles primeiros anos não definiram apenas suas dores, moldaram sua missão. Ele aprenderia que, às vezes, Deus não muda nossas circunstâncias, porque deseja nos usar através delas. E assim, o menino que um dia quis morrer, começava a se levantar, não com os pés, mas com a fé. A história de Nick ainda estava só começando. O menino sem braços e pernas começava,
por dentro, a criar asas invisíveis. E logo o mundo inteiro ouviria o bater dessas asas. Na vastidão de suas lutas interiores, Nick Vujicic foi conduzido, por caminhos invisíveis à razão humana, ao ponto de ruptura em que muitos sucumbem, mas ele renasceu. A ausência dos membros não era apenas física. Havia, durante anos, a sensação contínua de que algo essencial lhe faltava também no espírito: aceitação, pertencimento, sentido. Ainda adolescente, os dilemas que carregava consigo não estavam apenas no modo como o mundo via, mas no modo como ele próprio havia aprendido a se enxergar, limitado, inadequado, incompleto. E foi exatamente ali, no ponto mais escuro de seu vale, que uma centelha de revelação brilhou e começou a queimar por dentro. A virada de Nick não veio com um milagre visível, tampouco por uma intervenção extraordinária. Ela veio como a maioria das grandes viradas vem, como um sussurro firme da alma, quando ele, cansado de lutar contra si mesmo, decidiu buscar uma nova forma de se relacionar com sua dor. Um dia, depois de muitas lágrimas e questionamentos sem respostas, ele fez a escolha de parar de perguntar por que eu, e começou a perguntar para quê. E essa pergunta se tornou o primeiro passo rumo a um novo horizonte. Ele entendeu que, se não podia mudar o que lhe faltava no corpo, ainda assim podia redefinir o que carregava na alma. Essa virada foi menos sobre aceitação externa, e mais sobre reconciliação interna. Ele começou a olhar para suas limitações com uma nova lente, não como prisão, mas como plataforma. Seu testemunho deixaria de ser uma história de tragédia e se transformaria em mensagem de ressurreição emocional. Aos poucos, Nick começou a compartilhar sua história. No início, de forma tímida, quase sem saber se suas palavras teriam algum peso diante de um mundo tão exigente. Mas à medida que falava, ele percebia que cada lágrima derramada, cada noite escura de solidão, cada zombaria sofrida, agora servia de ponte para tocar corações feridos, para trazer consolo a quem se achava incapaz, para empoderar os que carregavam complexos e dores invisíveis. As escolas começaram a convidá-lo para falar. Depois vieram os auditórios, os eventos públicos, e mais tarde os grandes palcos internacionais. Mas a verdadeira virada não estava no tamanho do público, e sim no poder da sua decisão. Nick havia assumido sua missão. Ele se tornará um mensageiro da esperança, não apesar de sua deficiência, mas justamente por meio dela. Naquele processo de transformação interior, ele também compreendeu que a espiritualidade não era um refúgio para escapar da dor, mas um canal para redimir a dor. Sua fé em Deus tornou-se alicerce, não apenas emocional, mas existencial. Ele descobriu que sua história era, na verdade, parte de uma história maior, e que seu testemunho seria resposta para orações que muitas pessoas nem sabiam verbalizar. A virada de Nick, portanto, não foi o fim de um sofrimento, mas o nascimento de uma vida com propósito. Ele parou de fugir da própria imagem no espelho e começou a inspirar milhões a se olharem com compaixão, coragem e fé. O menino que um dia quis desistir da vida agora se tornava referência para que outros não desistissem da sua. E assim, Nick Vujicic não apenas superou seus próprios limites, ele os transformou em luz. Era como se a ausência de braços e pernas deixasse ainda mais visível aquilo que os olhos naturais não enxergam, mas que a alma reconhece, a chama de um propósito inabalável. Quando Nick Vujicic subia a um palco, ou mesmo quando se sentava diante de uma câmera, não era o corpo que as pessoas vinham ver, mas a força de um espírito que se recusou a ser prisioneiro das limitações. Ele descobriu, na dor mais íntima, uma linguagem universal, a linguagem da superação, do amor próprio, da fé que move o impossível. O menino que um dia se perguntou se havia razão para viver se tornará agora a resposta viva para milhares de pessoas que faziam a mesma pergunta em silêncio. Sua missão não foi construída com alarde, mas com entrega diária. Cada viagem, cada palestra, cada momento diante de uma multidão ou de uma única alma era um lembrete de que a deficiência não reside no corpo, mas nas crenças que nos paralisam. Nick não apenas falava sobre autoestima e superação, ele encarnava esses princípios com uma naturalidade desconcertante. Onde muitos viam um milagre pela ausência de membros, ele fazia questão de lembrar que o verdadeiro milagre era o coração transformado daquele que escutava, que chorava, que se reerguia. E assim, o garoto australiano sem braços nem pernas se transformou num dos palestrantes mais requisitados do planeta, levando sua mensagem a escolas, prisões, igrejas, empresas, arenas lotadas e lugares esquecidos. Ele falava sobre bullying, sobre depressão, sobre suicídio, sobre identidade, sobre fé, mas acima de tudo, falava sobre recomeço. Porque ele sabia, com uma convicção que só quem atravessou o vale da sombra da morte conhece, que não importa o quanto alguém esteja quebrado, ainda é possível florescer. E com cada história que ele contava,
Com cada sorriso que arrancava, com cada lágrima que compartilhava, ele plantava sementes de vida no deserto de outras existências. Sua missão ganhou contornos ainda mais profundos quando fundou o Ministério Life Without Limbs, um projeto que não era apenas sobre ele, mas sobre todos os que haviam sido rotulados, excluídos, esquecidos. Nick transformou sua história numa plataforma de acolhimento, oferecendo suporte, inspiração e fé viva a pessoas em todos os continentes. Ele também escreveu livros, como Uma Vida Sem Limites e Indomável, que tocaram milhões de leitores com suas palavras sinceras e desafiadoras. Para ele, não se tratava de motivação barata, mas de verdade vivida na carne e na alma. Era possível, sim, viver plenamente, mesmo sem braços, mesmo sem pernas, mesmo sem respostas prontas. E quando falava aos jovens, ele os encarava com o olhar de quem um dia se sentiu invisível e agora fazia questão de enxergá-los com intensidade. Em cada auditório, em cada sala de aula, em cada campo de refugiados ou em cada altar, ele fazia a mesma escolha: estar inteiro, ainda que fisicamente fragmentado. Sua missão não era sobre fazer com que as pessoas olhassem para ele como um exemplo inalcançável, mas sim como uma ponte entre o impossível e o real. Ele não dizia olhe para mim, mas sim olhe para dentro de você, e veja o que Deus pode fazer aí também. E o mais extraordinário de sua missão era a leveza. Mesmo diante de plateias que sabiam de sua trajetória dramática, ele fazia rir, fazia chorar, fazia pensar. Ele tinha o dom raro de despertar empatia sem autopiedade, de levantar multidões sem se colocar acima delas. E talvez seja por isso que sua mensagem continua ressoando por tantos cantos do mundo, porque ela é crua, mas é bela. É real, mas cheia de esperança. É dolorosa, mas completamente restauradora. Nick viveu, e vive, como quem sabe que o propósito é maior do que a dor, e que a dor, quando entregue a Deus, pode se tornar uma missão. Ele decidiu que sua vida não seria definida pelo que lhe faltava, mas sim por aquilo que transbordava: coragem, fé, alegria e uma esperança que não se curva diante das circunstâncias. E em cada etapa dessa missão, ele deixou um rastro de transformação, uma marca invisível que dizia a todos: você também pode levantar-se. Você também pode viver uma vida sem limites. Nick não precisou de braços para abraçar o mundo, nem de pernas para percorrer os caminhos de sua missão. Seu legado não está gravado em monumentos de pedra, mas em corações despertos, mentes renovadas e vidas transformadas pela força do exemplo. A cada auditório lotado, a cada sala de aula onde suas palavras alcançaram os invisíveis, a cada lar onde seus vídeos chegaram como um sopro de fé sobre as cinzas da desesperança, ali, Nick reescreveu a história humana, uma pessoa por vez. Sua história não foi apenas contada, mas transmitida como uma chama. De escolas a estádios, de prisões a palácios, sua voz ecoou como um chamado universal: você é suficiente. Você é capaz. Você tem propósito. Em uma sociedade que insiste em apontar o que falta, Nick apontava o que sobra: a graça, a coragem, a fé, a capacidade de rir mesmo diante da dor, de sonhar mesmo sobre a terra seca da adversidade. Nick se tornou o espelho de um milagre vivo. Não por ter vencido a deficiência, mas por ter acolhido sua condição como plataforma de propósito. Ele não precisou provar nada ao mundo. Em vez disso, mostrou que a maior prova de força é continuar amando, sorrindo e servindo, mesmo quando o corpo grita o contrário. A organização que fundou, Life Without Limbs, ultrapassou fronteiras. Tornou-se abrigo de histórias, canal de esperança, ponte entre a dor e a fé. Crianças nasceram diferentes e cresceram amadas porque seus pais ouviram Nick e deixaram o aborto para trás. Jovens desistiram do suicídio porque suas palavras foram âncora em meio ao mar revolto. Casamentos foram restaurados, corações endurecidos amolecidos, e um exército de pessoas com deficiência se levantou com dignidade porque viram que não estão sozinhos, viram que há poder até no corpo quebrado, quando o espírito permanece inteiro. Nick não queria piedade. Queria mudança. Não queria palmas. Queria vidas despertas. Não queria palco. Queria impacto. E conseguiu. Com uma Bíblia embaixo do braço, um sorriso no rosto e uma verdade ardendo no peito, percorreu continentes para dizer que Cristo é suficiente, e que ele transforma qualquer tragédia em testemunho. Seu legado não está limitado ao tempo de sua vida. Ele gerou sementes de propósito que continuarão florescendo quando ele não estiver mais presente. Não é apenas o que ele falou, mas o que ele fez com a própria dor, o que eterniza sua missão. Ele transformou o porquê comigo em o que posso fazer com isso, e isso mudou tudo. Nick não teve braços para carregar seus filhos no colo, mas os ergueu com palavras de poder. Não teve pernas para andar ao altar,
mas caminhou por terras e culturas que muitos jamais pisarão. Não teve mãos para segurar ferramentas, mas construiu um império de fé, esperança e dignidade. Porque o verdadeiro legado não é deixado com as mãos, é deixado com o coração. Nick Vujicic nasceu sem braços e sem pernas, mas jamais sem propósito. Sua vida não foi definida pela ausência, mas pela presença de uma fé inabalável, de uma força que não se mede no corpo, mas na alma. Ele poderia ter desistido, poderia ter se escondido, poderia ter aceitado que seu destino seria limitado, pequeno, silencioso. Mas escolheu viver de forma extraordinária. Escolheu enxergar possibilidades onde o mundo via limitações, escolheu rir enquanto outros esperavam seu choro, escolheu andar por caminhos invisíveis, guiado por uma certeza maior do que a dor, a certeza de que ele nasceu para impactar vidas. Nick se transformou em um sinal vivo de que não importa o que nos falta do lado de fora, se a plenitude do lado de dentro. Ele não veio apenas provar que é possível viver sem membros, mas mostrar que é possível viver com sentido, com coragem, com paixão, mesmo quando a vida nos desafia nas profundezas da existência. Ele é a voz que ecoa além das limitações, é o testemunho que quebra cadeias invisíveis e desperta corações adormecidos. E agora, a pergunta que ecoa é: o que você tem feito com o que tem? Porque talvez você tenha tudo que Nick não teve: pernas, braços, mobilidade, oportunidades, mas ainda não tenha dado o primeiro passo em direção à sua missão. Talvez esteja esperando o cenário ideal, o dia perfeito, o reconhecimento de todos. Mas a vida não espera. A fé não negocia com o medo. E a sua história só começa a ser escrita quando você escolhe parar de sobreviver e começa, enfim, a viver. Essa é a hora de mudar o foco. De parar de olhar para o que te falta e começar a enxergar o que já habita dentro de você. Chegou o momento de levantar, não com as pernas, mas com a fé. De agir, não com a força dos braços, mas com a força do espírito. De crer, mesmo sem ver. De avançar, mesmo sem garantia. Porque você não precisa ter tudo para começar, mas precisa começar para viver tudo que nasceu para viver. O impossível não é um limite, é uma convocação. E se Nick Vujicic, com todas as adversidades, decidiu dizer sim à vida, o que está te impedindo? Hoje, o chamado é claro: mude sua perspectiva, alinhe sua fé, entre em ação. O tempo de esperar acabou. O tempo de viver é agora.